Oi, professor Gustavo, tudo bem? Queria perguntar para o senhor o que te fez escolher a educação como caminho de vida? Bom, Luiz, boa tarde, né? Boa tarde para todo o pessoal que está acompanhando. A educação é um direito constitucional para todos, né? E não tem como você, no meu modo de pensar, não se apaixonar por algo que tem a capacidade de mudar a vida de outra pessoa. Claro que é um pensamento muito altruísta, né? Não é qualquer pessoa que toma isso como um fator motivacional importante. Mas eu acho que o altruísmo é um pensamento, é uma característica que um professor tem que ter, principalmente os bons professores, né? Então é interessante que essa veia da possibilidade de você poder trabalhar com uma pessoa que está em construção e fazer com que essa pessoa desenvolva e desabroche num conhecimento novo que vai fazer com que ela ligue aquilo que ela viu na escola com uma área profissional, com o que ela quer ser, com o que ela quer se tornar no futuro. Esse elo entre o garoto e o homem, né, é a educação que faz. E foi esse elo que me fez me apaixonar pela educação, me apaixonar por ser professor e poder trabalhar com a molecada e fazer com que elas possam se encontrar na vida, né? E eu acho que a educação é muito, principalmente de nível médio que a gente trabalha, ela tem muito a ver com esse elo entre o menino e o homem e fazer com que esse homem se encontre dentro desse processo da nossa sociedade. Nessa carreira de professor, quais são as suas experiências, assim, há quanto tempo você dá aula e quais histórias que você se recorda que é interessante de se contar? Luiz, eu me formei em 2008. Antes de eu me formar, eu já dava aula. E de 2008 para cá eu tenho trabalhado na carreira de docência ligada à educação praticamente de forma contínua. O que a gente percebe de mais interessante durante todo esse processo é que muitos alunos chegam para a gente muitas vezes sem ter exatamente a ideia do porquê estar na escola, né? E o quanto é o potencial de transformação que uma boa escola e uma boa educação tem na vida dele. É muito legal você observar essa transformação desse aluno durante o processo. Ele entra com um pensamento, né, com relação ao processo de ensino-aprendizagem, que na verdade ele vem pensando que é simplesmente o cumprimento de uma obrigação. Mas no final ele percebe que aquilo, por tudo que ele passou durante esse processo, durante esse desenvolvimento do ensino-aprendizagem, mudou. Até porque ele também mudou, né? Participar dessa formação é extremamente importante. Os meninos que a gente conseguiu encaminhar, e as histórias são diversas, né? Ainda bem que não foram poucas que a gente pode simplesmente falar aqui de forma rápida, foram dezenas, centenas, mas as que mais nos marcam são aquelas que acabam fazendo com que comprovam que a educação de qualidade ainda é um ato de resistência, porque brigar para que um aluno consiga vencer hoje numa sociedade por um processo educacional é um ato de resistência do professor, que primeiro tem que se convencer de que isso é importante para ele, e depois também para o aluno. Muitas vezes, na grande maioria das situações, os alunos não percebem que a educação é um ato transformador de vidas. A gente, infelizmente, tem hoje na nossa comunidade, como atos transformadores de vidas, os dons naturais, um dom de cantar, um dom de jogar futebol ou de realizar alguma outra atividade que seja lucrativa. E infelizmente a gente não percebe o quanto o homem cresce ao aprender, né? E eu acho que essa é a principal ferramenta que a educação traz para a gente, tanto como professor quanto para os nossos alunos, né? Então, a educação como um processo, uma educação pública de qualidade hoje, ela é um processo de resistência. E eu acho que a pergunta principal dentro desse processo é a educação para quem? Na primeira pergunta você perguntou o que me motiva. Eu acho que a educação me motiva, mas para quem a educação serve me motiva mais do que ela. E poder ver essa estrutura funcionando e fazendo com que os jovens consigam encontrar o seu caminho na comunidade, eu acho que é o principal fator que a gente tem nesse processo. E para encerrar,
eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo e o que você gostaria de dizer. Eu acho, Luiz, que tudo começa com um sonho, né? E a gente, quando começa a criar consciência de quem é no mundo, do papel que ocupa no mundo, a gente começa a sonhar coisas. E o sonhar vai desde você ter conquistas físicas, financeiras, mas ela deve ser mais do que isso. Ela deve envolver na condição de qual pessoa eu quero me tornar para o mundo. E pensar sobre aspectos que façam a evolução do homem, do ser humano, na sua integralidade, são coisas que a gente não bate de frente todos os dias. E normalmente a gente precisa que alguém seja uma mola propulsora para que a gente comece a pensar sobre. É uma função que muitas vezes naturalmente a gente não consegue ter. Então, o fato de você sonhar quem você quer ser como pessoa, mais do que o quanto eu quero ter ou que posição eu quero ocupar, é um fator inicial importante sobre o processo de educação. Se não tem sonho, a educação não vai fazer sentido. E quem eu quero ser diante da sociedade, da comunidade, que posição eu quero ocupar dentro dela, eu acho que é um fator primordial para que a gente inicie esse processo de transformação que a educação pode gerar. Então, sonhe, pense, analise os problemas que a sua comunidade, que a sua sociedade tem e procure amenizar a dor, principalmente do outro, né? O homem, ele é um ser social. Na sua história, na história da humanidade, se o homem fosse um ser isolado, sozinho, ele seria um ser fraco e com pouca potencialidade de transformação. A humanidade só chegou onde ela está hoje, historicamente, porque ela aprendeu a viver em sociedade. Hoje em dia, a gente dá pouco valor nessa convivência na nossa sociedade e entre as pessoas. Mas pensar no outro, pensar na transformação da realidade de um grupo de pessoas e a forma como eu posso sonhar com relação a como eu posso me inserir diante desse processo, é um ato de resistência. E a gente precisa resistir para que as boas coisas continuem acontecendo. Então, primeiro de tudo, sonhe. Segundo, se posicione diante desse sonho. Professor, queria te agradecer por ter aceitado participar desse vídeo, agradecer também pelos ensinamentos dentro da sala de aula e por alimentar em mim esses sonhos que eu guardo no meu coração. Obrigado. Maravilha, Luiz. Obrigado. Valeu.